Olá, eu sou o professor Elmo Dias e estamos no canal Falando em Português no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quais, X e outras redes sociais. O papo hoje é sobre a escalada na tensão na América do Sul em virtude da Venezuela buscar aí anexar território de Essequibo, que hoje pertence à Guiana, depois da vinheta. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais. Se inscreve aí nos canais do Falando em Português. No último domingo, né, teve lá o plebiscito ou referendo na Venezuela, perguntando se o povo queria que a Venezuela anexasse o território de Essequibo, que hoje é pertencente ao território da Guiana. O povo disse que sim. E aí tem desdobramentos. E um dos desdobramentos, eu vou trazer aqui agora, informação que é o seguinte. Brasil foi informado sobre manobras militares dos Estados Unidos na Guiana. Lula teme que a presença americana cause uma escalada nas tensões na região. O Brasil recebeu na manhã de quinta-feira um telegrama diplomático da Guiana avisando sobre os exercícios militares realizados em conjunto com os Estados Unidos. O aviso foi recebido horas antes de aviões americanos e guianeses sobrevoarem o mar de Georgetown, capital da Guiana. Naquele momento, o presidente Lula estava em cúpula dos chefes de estados do Mercosul, no Rio de Janeiro. Segundo as embaixadas dos Estados Unidos e da Guiana no Brasil, os exercícios militares são uma rotina de treinamento que ambos os países realizam desde 2022, quando fecharam parceria militar. Fontes do Itamaraty dizem, no entanto, acreditar que o aviso incomum ao Brasil indica que a ação não tem nada de rotina. A presença americana é vista como temor pelo governo, que acredita que os exercícios possam levar a uma escalada nas tensões. Vale fazer um parênteses aqui quanto a treinamento que ambos os países realizam desde 2022. Vale lembrar que a partir daí que as tensões aumentam entre Venezuela e Guiana por causa do petróleo da região de Essequibo, que está sendo explorado por uma empresa norte-americana. E como toda empresa norte-americana, tem a proteção do Estado norte-americano, e o Exército foi lá e fez acordo com a Guiana, lógico, para proteger os interesses da empresa norte-americana lá em Essequibo, né? Ontem Lula afirmou que o Brasil está disposto a mediar a situação de Essequibo antes que evolua para um conflito, conforme antecipado pelo blog. O presidente já havia consultado o Itamaraty para possível mediação de uma conversa entre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e o presidente guianense, Irfan Ali. Então, o que é preocupante nesse desdobramento, primeiro, é a presença de norte-americanos que provavelmente vão montar uma base na Guiana. E quando eles montam a base, eles não vão embora mais nunca, né? Então, é o que Maduro está arrumando aí para a América do Sul, né? E aí tem mais aqui de Lula. Lula não vai apoiar arbitrariedades, diz Múcio, sobre Venezuela. Questionado sobre uma possível escalada de tensão, o ministro disse que o Brasil aumentou o monitoramento das fronteiras. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apoiará a arbitrariedade na crise entre Venezuela e a Guiana. Segundo o petista, a questão deve ser resolvida no campo diplomático. O presidente estava tranquilo, disse que o Brasil não apoia, nem apoiará nenhum ato de arbitrariedade e que a coisa precisa ser resolvida no campo diplomático, falou Múcio à CNN depois da reunião com Lula na sexta-feira, ontem, dia 8, né? E não é nada de novidade se esperar que Lula fale em diplomacia, em diálogo, em conversa, e não no uso da força, né? Não esperamos que Lula fale uma coisa diferente de usar a força, né? E aí a gente lembra mais uma vez a importância
que foi ter feito L em 2022. Se a gente tivesse sobre o governo do ladrão de joias, provavelmente ele estaria aí aumentando as tensões contra a Venezuela aí na região da América do Sul. Estaríamos numa situação muito complicada se tivesse sob o comando do ladrão de joias. Mas se tivesse sob o comando do ladrão de joias, não seria nada bom, né? E aí tem sobre Maduro, né? Maduro assina decretos para criar Estado de Essequibo e dá mais um passo para anexar território da Guiana. O presidente da Venezuela assinou o decreto em comício em Caracas. Ato aconteceu um dia depois de Estados Unidos anunciar exercícios militares na Guiana. Pela primeira vez, Maduro falou em um horizonte para planos serem levados adiante, 2030 ou mais. É interessante, né? Em uma nova escalada no conflito com a Guiana, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou nesta sexta-feira 6 decretos para incorporar Essequibo e transformar o território guianense em um estado venezuelano. A iniciativa ocorre no dia seguinte ao anúncio de que os Estados Unidos realizariam exercícios militares na Guiana, inclusive em Essequibo, o que a Venezuela interpretou como uma provocação. Pela primeira vez, Maduro deu um horizonte para os planos serem levados adiante, 2030 ou mais, para cumprir o mandato do povo que votou pelo sim. Foi uma referência ao plebiscito realizado no último domingo, com participação de metade dos eleitores da Venezuela, em que a anexação de Essequibo foi aprovada. A gente já comentou aqui, inclusive, que isso não passa de um marketing político, de uma jogada política de Maduro para as eleições de 2024 que ocorre na Venezuela, né? Então, é simplesmente o populismo de Maduro aí fazendo efeito. E onde é que ele vai assinar os decretos para anexar Essequibo? Em um comício em Caracas, né? É lógico, mobilizando a população. Maduro, de uma forma ou de outra, conseguiu unificar oposição e situação na Venezuela em torno dessa situação. Vai utilizar muito disso na eleições do ano que vem, porque ele vai ter esse discurso a favor dele, e um discurso de que você vai votar em um sujeito que tem apoio dos Estados Unidos, que é contra o que o povo venezuelano quer, que é a anexação de Essequibo. Esse vai ser um discurso comum nas eleições e que vai, sim, atrair muitos eleitores, assim como atraiu 50% não é pouco para um referendo. 50% da população ir num referendo não é pouco. E vai atrair eleitores para o seu grupo político, para ele. E aí 2030 é outra história, é outra eleição, é outro mandato que vai estar em disputa na Venezuela e provavelmente com Maduro na continuidade, graças a essa manobra política populista que ele está fazendo. E aí ele mesmo diz 2030 ou mais, já está descartando aí a possibilidade de um conflito armado. Só que as consequências, a gente já disse aqui, as consequências que provavelmente em 2030 já teremos uma base norte-americana ou estadunidense na Guiana, com certeza defendendo lá os interesses das empresas estadunidenses na exploração do petróleo da região. Venezuela não ganha nada com isso. O único que ganha, o único venezuelano que vai ganhar alguma coisa com essa disputa, com essa tensão na América, é o próprio presidente Maduro, que vai ser reeleito. A população da Venezuela não vai ganhar nada com isso. A Venezuela não vai ganhar nada com isso. A América do Sul não vai ganhar nada com isso. Quem vai ganhar é simplesmente Maduro, e quem vai continuar lucrando são as empresas norte-americanas, e os Estados Unidos vai conseguir mais uma base e colocar mais uma base militar na América do Sul. Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí nas redes sociais.